Oi, eu sou a Bel e hoje é mais um vídeo de resenha de Os Monstros do Cartógrafo. Quem me emprestou esse livro aqui foi o Humberto, um colega meu, e foi ele que me emprestou a HQ do Batman e do Superman, que inclusive quem quiser ver a resenha de Batman Absolute tem aqui no canal pra quem quiser assistir. De Superman tem eu falando um pouquinho lá no TikTok, quem quiser dar uma olhada também pode ir. E eu vim falar sobre esse livro. É um livro infantil, mas eu confesso que me surpreendeu bastante, porque eu não esperava que fosse me surpreender tanto. E me surpreendeu, por incrível que pareça. A história conta sobre o Hugo, que é um garoto de 11, 12 anos que perdeu o pai numa viagem no mar. E essa história se passa na época de Cristóvão Colombo. Então, na época, o mapa mundi ainda não estava completado. Existiam os navegadores, os cartógrafos, iam para explorar novas ilhas, novos continentes, novos países, novos lugares, enfim. E o tio do Hugo, que é o Walter, ele é um cartógrafo. E o pai do Hugo acabou falecendo em uma dessas viagens, né? Que teve uma tempestade. E agora o Hugo mora com seu tio. Só que o Walter, né, o tio dele, ele parou de mexer com a cartografia por causa da perda do irmão, enfim. Até que o Hugo, depois de fazer 12 anos, descobre uma embarcação do almirante Lillywhite, que é um menino riquinho, mimado, que não sabe nada da vida, entendeu? Ele só quer uma tripulação, conhecer um novo continente, descobrir um novo continente e ficar famoso, né? Porque naquela época o rei, né, dava presente, premiava as pessoas que descobriam novos lugares, enfim, um negócio assim. E aí o Hugo vai escondido e se pede lá pra ser o cartógrafo mirim do barco. Só que o Walter, o tio do Hugo, descobre que ele tava trabalhando cartografia escondido, que ele ia estar no navio. No dia seguinte, quando o Hugo chega no navio e pra entrar na embarcação, porque o navio ia sair tipo meio-dia pra navegar, enfim. O Hugo descobre que o tio dele sabia de toda a história e tava lá no navio também pra ser cartógrafo. Aí eles vão, passam um tempo no navio, a gente vê como que é ali a tripulação, e a tripulação não gosta do almirante, o que dá até pra entender porque ele é um cara muito chato. Até que eles descobrem, não, né? Eles veem uma ilha, eles avistam uma ilha. Só que é uma ilha um tanto diferente, porque quase que eles não conseguiram ver por causa da névoa. Porque é uma ilha e em volta da ilha tem uma névoa. Eu fiquei pensando muito, eu associei muito com Harry Potter e Percy Jackson, porque, por exemplo, em Harry Potter, quem não é bruxo, quem é trouxa, né? Trouxa não é bruxo. Não consegue ver coisas mágicas. Então, por exemplo, se um trouxa ir pra Hogwarts, só vai ver um lugar em ruínas. Não vai ver Hogwarts porque não é bruxo. A mesma coisa em Percy Jackson, que tem a névoa, que se você não for um semideus ou uma criatura mitológica, você não consegue ver os monstros, os bichos. E aí existe essa névoa, enfim. E aí eu meio que associei, eu falei, deve ter, alguma coisa tem nessa ilha, alguma coisa diferente. Pra começar, eles decidem não, né? O almirante fala pro Walter, fala, ó, vão lá na ilha, façam um mapa, se tiver tudo bem, se não tiver bicho lá, entendeu? Que possa machucar a gente vai pra dar uma explorada, porque ele não queria fazer o trabalho pesado, entendeu? Eu queria mandar os caras lá, ó, vai lá, faz o trabalho por mim, quando eu voltar vou ficar com todo o crédito. Era literalmente isso que ele queria fazer. E pediu um coco. Sim, um coco. Pediu um coco porque o outro que navegou lá trouxe um coco, descobriu o coco, enfim. Aí foram. Hugo e Walter foram pra essa bendita desta ilha. Até então, parecia ser uma ilha comum. Começando que a ilha tinha areia roxa. Sim, areia roxa. Até que eles passam um dia bem, eles fazem uma fogueira, eles conversam. Eles têm um dia muito lindo naquela ilha. Até que chega a noite. E aí aparecem os ratobutres, que são aves com cara de rato. Sim, aves com cara de rato. Eu também fiquei meio chocada. Até que esses ratobutres pegam o tio do Hugo, o Walter, e levam embora. Ou seja, o Walter vai virar lanchinho desses animais. O Hugo passa a noite numa caverna onde ele se abrigou quando o tio dele foi pego pelos ratobutres. E no dia seguinte ele acorda e ele tenta, de um jeito, salvar o tio dele, porque ele não vai embora. Ele decide que não vai embora da ilha antes de salvar o tio dele.
Até que ele encontra um ratinho. E ele descobre que esse ratinho se chama Feroz. E o ratinho fala, né? Porque não tinha que melhorar. E aí ele conta que ele tava nas costas do amigo. E o amigo, acho que voou muito pro lado. E ele acabou escorregando e caiu. Até que eles começam a subir a montanha, né? Pra poder, enfim, explorar o lugar, sei lá. E eles são atacados por ratobutres. De novo, novamente. E aí chega um porco voador, que é o Porcazos. O Porcazos, assim, ele de longe, meu personagem favorito. Ele e o Feroz são meus dois personagens favoritos desse livro, tá? E ele tem asas, mas são asas iguais de beija-flor. E, cara, o Porcazos, ele é incrivelmente incrível. Não tem o que falar desse personagem. E aí salva os dois, leva o Hugo e o Feroz pro recanto refúgio, né? Pro refúgio lá dos animais. E lá a gente conhece o Snowdown, que é um urso, que também fala, e a Delfina, que é uma menina meio sereia, meio golfinho. Também não fiquei bem assim sem entender. Enfim, quando o Hugo tá lá, ele descobre sobre uma lenda, né? Não tão lenda assim, sobre uma história do Príncipe Érebro e a lenda da Noz de Prata. Aí a lenda é o seguinte: muitos anos atrás, existiam animais que estavam adormecidos, que são os bufalogros, que são os vilões dessa história toda. E um dia, eles foram acordados. E os bufalogros, eles comem todas as criaturas. É tipo a natureza mesmo, gente. Eles são os caçadores e os animais mais frágeis são as presas. Então, não tem muito o que fazer. Até que o Príncipe Érebro conseguiu pegar a Noz de Prata e fazer com que os bufalogros ficassem mansos e, enfim. Por quê? Porque a Noz de Prata, quem pega a Noz de Prata, ela concede o desejo mais íntimo da pessoa. Tipo, por exemplo, se o meu sonho é ser rica e eu pegar a Noz de Prata vai realizar o meu sonho de ser rica. E o sonho do Érebro, o Príncipe Érebro, era que os animais da ilha pudessem viver em paz, que eles não precisassem viver com medo sempre por causa dos bufalogros e dos ratobutres e dos outros animais, porque existem outros perigos na selva, enfim, e poder andar pela ilha, porque eles ficam num lugar ali fechado, sem poder viver, enfim, em paz. E o Príncipe Érebro conseguiu pegar a Noz de Prata e fazer com que esse sonho se tornasse realidade, porque os bufalogros pararam de ser carnívoros, começaram a comer grama e aí todo mundo ficou bem feliz, em paz. Até que chegou um ser humano, né? Que claramente o ser humano acaba com tudo, como sempre. Chegou o Pedro. E aí o Príncipe Érebro confiou no Pedro e contou a história da Noz de Prata e do porquê que eles viviam em paz, enfim. E o Pedro foi lá e fez o quê? Roubou a Noz de Prata. No exato momento que Pedro rouba a Noz de Prata, os bufalogros voltam a ser carnívoros e voltam o terror de tudo, enfim. E aí o Pedro, o desejo do Pedro era ser rico, né? Ser rico e famoso, provavelmente. Só que a gente só descobre isso no final do livro. Aí, o Pedro, ele rouba a Noz de Prata. Só que quando ele vai sair da ilha, os bufalogros e os ratobutres meio que cercam ele e ele quase morre. Príncipe Érebro, sendo uma pessoa muito boa, vai lá e salva o Pedro. Pedro consegue fugir e, enfim, o Érebro consegue derrotar os monstros. Só que depois de uns dias ele acaba falecendo porque ele teve muitos ferimentos. E o Pedro falou que se o Érebro ajudasse ele, ele ia devolver a Noz de Prata, que ele tinha marcado, feito um mapa, anotando exatamente onde estava a Noz de Prata. Só que o Príncipe Érebro não achou esse papel, essa tábua, era uma tábua, né, de madeira, com as coordenadas para ir até a Noz de Prata. E aí se passou muito tempo até o Hugo chegar na ilha. E aí o Hugo vira para eles e fala assim: então eu vou achar a Noz de Prata. Porque a Noz de Prata era ser o único jeito dele salvar o tio e os animais da ilha, né? Ele queria salvar mais o tio, porque até então ele tinha acabado de conhecer aquela galera, mas era a ideia. E aí quando ele descobre, ele fala pra Delfina assim: mas então eu achei uma tábua lá onde eu tava, e eu acho que é essa tábua aí do Pedro. Vamos ver? E aí quando eles vão ver, era realmente a tábua que o Pedro tinha escrito onde estava a Noz de Prata. E aí eles decidem ir atrás da Noz de Prata, né?
o Porcasus, o Feroz e a Delfina. Aí, o Snowdown, ele não quer ir de princípio porque ele fala que é besteira, que ninguém vai conseguir pegar nó de prata, que não vai dar certo, que eles vão perigo, vão se botar em perigo à toa e um monte de coisa. Aí a Delfina fala, você não tem coragem, mas a gente tem, e nós vai. E aí eles foram, né? Só que tem um problema. A tábua não era um mapa, realmente um mapa lá com o xizinho lá e o lugar pra onde tem que ir. Não. Eram símbolos. Símbolos estranhos, símbolos diferentes. Só que como a gente lembra, né? É a história de um cartógrafo. E um jovem cartógrafo. Porque o Hugo é só uma criança. O Hugo, quando ele chega lá no refúgio, ele começa a desenhar um mapa, né? Ele começa a desenhar onde ele estava com o tio, onde eles estavam. E criar um mapa. E pra quem não sabe, mapas, né? Tem a legenda. Então, por exemplo, se tiver um desenho de estrela aqui, aí tem a estrela aqui e tem a legenda. Ah, onde tem a estrela são rios de água salgada. Um exemplo pra vocês. E aí, eles ficam muito tempo tentando desvendar o que é aquilo, o que é aquilo. Até que o Hugo percebe, gente, isso aqui é um mapa com símbolos. Isso aqui é o símbolo das legendas do mapa, enfim. Um negócio assim. Aí a Delfina vira e fala assim, olha, a gente pode ver com o Kramer pra ver se ele entende alguma coisa, pra ver se ele sabe de alguma coisa. Aí eles vão falar com o Kramer. O Kramer é o quê? Um jacaré de duas cabeças, né? Que não tinha que melhorar. Eles descobrem aonde que era o primeiro símbolo lá, que era o riacho que tinha o formato de um casco de cavalo. Acho que, se não me engano, era isso. E aí eles vão. Aí eles lutam contra as lesmas, contra um monte de bicho, contra um monte de gente. Até que eles trombam com o Snowdown, porque o Snowdown decide ir ajudar eles. Porque ele fica com peso na consciência e fala, não, meus amigos, pô, vou ir ajudar, né? Fazer o quê? E aí acaba indo todos eles juntos. O Snowdown, o Feroz, o Porcasus e a Delfina. A Delfina fica no lago, por quê? Porque a Delfina ela não pode ficar muito tempo fora da água. Por mais que ela seja meio menina, meio golfinho, meio sereia, ela não pode ficar muito tempo fora da água. E ela fica nesse lago, tentando, né, atrapalhar as lesmas d'água que tava tentando atacar eles, pros amigos dela ir. E aí, o Nó é Comprido, que é um outro personagem que o Snowdown fala que conheceu ele quando era pequeno. E, assim, gente, o Nó é Comprido, ele é muito engraçado, né? Porque você imagina uma pessoa comprida. Não, ele é um bicho baixinho, parecido com um duende. Eu deduzi que ele era um duende, porque não especificaram, tá? E ele era um ser místico ali, um ser mágico que sumia, aparecia. E assim, ele não dava as dicas, tipo, ó, tu vai ali na direita, vira à esquerda e segue reto, você vai chegar onde você quer chegar. Não, ele fazia rimas e aí você tinha que se virar pra descobrir o que era aquilo. Eram tipo charadas. E aí ele falava que não podia ser exato em nada. Aí ele dá as charadas, eles conseguem descobrir onde é que era o outro lugar. Aí acontece um monte de coisa. E o livro é sobre isso, entendeu? Deles tentando pegar nós de prata. Inclusive, o final, gente, o final é incrível. Porque no final eu achei que eles não iam conseguir a nós de prata. Eu achei que o Hugo não ia conseguir. Eu falei, não é possível. Eu li tudo isso pra dar errado. E pro Walter, o tio dele, ser comido, virar lanchinho. Não. No final dá tudo certo, ele consegue a nó de prata, os búfalos viram vegetarianos de novo, viram veganos novamente, né, param de comer carne, e tudo dá certo. Uma coisa que me pegou bastante nesse livro foi os Ratobutres. Por quê? Porque os Ratobutres, eles não eram maus. O que aconteceu? Quando os búfalos foram acordados pela primeira vez, os búfalos, eles eram a maioria, e os outros animais eram minoria. Os Ratobutos pensam assim, mano, se eu ficar do lado deles, que são do bem, a gente vai virar jantar. Se a gente ficar do lado dos bufalogros, a gente não vai morrer. A gente vai ficar tudo bem, vai ficar tudo de boa. E aí foi isso que eles fizeram. Aí o que eles faziam? Eles pegavam a comida pros bufalogros e levavam. E aí depois que os bufalogros se alimentavam, os ratobutres comiam os restos. Ou seja, eles eram tipo empregados dos bufalogros. Outra coisa. Só conseguiram salvar o tio Walter e os outros animais, e o resto enfim, todo mundo, porque existia a refeição da meia-lua, a ceia da meia-lua, não sei como que eles falam, não lembro. Que é assim, toda meia-lua,
eles juntam um banquete. Todos os ratobutres juntam um monte de comida, um monte de animal, um monte de coisa pra comer. Um banquete gigantesco. E aí, nesta meia-lua, todos os búfalos se juntam pra comer, pra encher o bucho. É tipo uma confraternização. Todo mês eles fazem isso. E aí, eles só conseguem isso porque, tipo assim, ainda não tinha dado a meia-lua quando o tio Walter foi pego. E aí, eles precisam fazer isso antes da meia-lua pro tio Walter não virar lanchinho. Enfim, gente, o livro é muito bom. Cara, eu recomendo demais. Se você tiver a oportunidade, leia. É muito bom. Cara, é muito engraçadinho. É muito bonitinho. E o livro, o livro faz você pensar que, tipo assim, tipo, tem ainda aquela coisa do... que te inspira, né? Porque o livro vive falando, eu não posso desistir, mesmo que pareça que vai dar errado. Eu tenho que seguir firme e fazer. E é muito bonitinho. De verdade, é muito bonitinho. Esse livro é lindo, tá? Por mais que esse esteja velhinho, eu achei ele muito bonito. E dentro dele tem uns desenhos. Olha, que graça. Quando eles avistaram a ilha. Esse sendo pego pelo ratobutre. Esse aqui eu fiquei intensa, viu? Gente, o Feroz, que bonitinho. Ele é coisa... O Porcasos, o Feroz e o Hugo. Essa é a tábua com os negócios que o Pedro deixou, né? Que é o jacaré de duas cabeças. A Delfina, o Porcasos, o Feroz e o Hugo indo atrás da Noite de Prata. Snowdown aparecendo e salvando a Delfina. Ó, que bonitinho. Não tem mais desenhos, mas enfim, gente, como eu ia dizendo, a diagramação é maravilhosa, né? Eu sempre falo da diagramação. A diagramação é grande, então não tenho o que falar, porque é uma diagramação muito boa. Todo começo de capítulo é assim. Gente, eu achei muito lindo, tá? Os começos de capítulo. Coisa mais linda. É um livro de 313 páginas. É um livro de 313 páginas. Eu li ele muito rápido, mas eu não considero um livro tão pequeno. Eu considero um livro médio, entendeu? Não é tão grande e nem tão pequeno. Mas eu li ele muito rápido, por incrível que pareça, eu li ele muito rápido. Enfim, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos novos, que agora tem vídeo todo sábado às 3h30. Sim, agora a gente tem horário. Todo sábado às 3h30 tá saindo um vídeo novo aqui no canal. E comentem pra eu saber que tipo de vídeo vocês querem. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.